Olá, Terceirão Mediação, tudo bem com você? Então seja bem-vindo, seja bem-vinda aí você, estudante da NASA. Vamos aí para a nossa aula de revisão e essa é a nossa aula que encerra o nosso componente curricular de língua portuguesa, certo? E eu já estou com a voz embargada para dizer para você, estudante, que você é um guerreiro, que você já é um vencedor, uma vencedora, certo? Então siga firme, siga adiante, porque agora você vai só rever alguns conteúdos, porque você talvez ali naquele momento, a avaliação geral não estava tranquilo, mas vai dar tudo certo, você é esse aluno responsável, siga, seu foco é sempre estudar, tá bom? A gente se vê nessa aí, na próxima, tenho certeza, na universidade, e eu desejo todo o sucesso do mundo para você. Aqui também são as palavras da professora Márcia Ramos para vocês, certo? Vamos lá então, vamos de revisão, revisão de recuperação. E aí eu já vou liberar para você a nossa cartela, vamos revisar crase, certo? Quando que ela é obrigatória, quando que ela é facultativa e quando ela é proibida, certo? Então, devemos usar a crase. Vamos lá. Primeira dica. Antes de palavra feminina. Vamos ver se a gente consegue aqui. Tá. Outra dica é: também devemos usar a crase nos pronomes demonstrativos. Esqueceu quais são eles? Pronto, está aqui para você. Aquela, aquele e aquilo. Certo? Quando mais devemos usar a crase? Terceira dica, nos pronomes de tratamento. Senhora, senhorita e dona, beleza? E para encerrar esta dica, vamos lá, a última. Devemos usar a crase nas expressões à noite, à direita, certo? À esquerda, à medida que, à maneira que, à medida que, à maneira de, a moda de. Pronto, aí para você, certo? Um resumo básico de quando usar a crase, a regra em geral, beleza? Muito bem, vamos seguindo, olha só. Também em estudo das crases nós temos pontos facultativos. O que é isso? Aqueles casos em que se você produziu o seu texto e esqueceu de colocar a crase, não é porque você não sabia, mas é porque você entendeu que a crase tem esta regra, pontos facultativos. Você usa ou não a crase, tá tudo certo. Mas quando é que você vai ter essa posição diante da crase, se usa ou não? Apenas em 3 casos, tá? Não é para toda regra, não. Vamos lá, nós temos 3 casos em que nós vamos ter o uso da crase facultativo. Primeira regra, vamos lá. Bom, a minha caneta não está me obedecendo, mas vamos ali. Regra 1. Casos facultativos da crase. Diante de nome de pessoas do sexo feminino. Olha aqui o nosso exemplo. Ele fez referência a Sandra. Então, veja lá que nós podemos usar crase ou não. E aqui está faltando a crase, né, como segundo exemplo. E aí a gente vai, quando a caneta responder, colocar a crase no segundo exemplo aí, tá? Mas vamos adiante no 2. Diante de pronomes possessivos femininos, por exemplo, obedeço a... Beleza, vamos aí então terminar de completar o nosso primeiro caso, ok? Bem, olha só. Caso facultativo. Primeiro, diante de nome de pessoas do sexo feminino. Sandra, aqui o nome, né? E aí, olha só, ou você usa sem ou com crase aqui, tá certo? Segundo caso, diante de pronomes possessivos femininos. Obedeço a minha irmã. Cadê o pronome possessivo? Minha. E é feminino, certo? Então, você pode usar ou não a crase, é facultativo. E terceiro caso é depois da preposição até. Olha só, exemplo. Fomos até a feira. Então, aqui a preposição até, você usa ou não a crase, porque está na regra dos casos facultativos, certo?
Beleza, vamos embora. E nós temos aqui 6 casos proibidos de crase. Como assim? Proibido. Isso mesmo, tá? Presta atenção, não tem que confundir. Primeiro caso em que é proibido o uso de crase. Vou até colocar aqui, olha só. Por favor, é proibido, cara feia, não pode, de jeito nenhum. Antes de verbo no infinitivo. Professora Pura, quais são esses verbos no infinitivo? Eu esqueci, calma, olha só. Os verbos que terminam em ar, e, ir. Os verbos aí da primeira conjugação terminada em ar, segunda conjugação terminada em e da terceira conjugação terminada em ir. Pronto, esses são os verbos aí, tá? Do infinitivo. Outro caso proibido de crase, antes de artigo, um e uma, certo? Outro caso proibido, antes aí do artigo e uma palavra no plural. Outro caso proibido é antes de pronomes, certo? Entre palavras repetidas, lembrou aí, cara a cara? Ah, não tem crase. E antes de palavras no masculino. Pronto. Vamos lá, vamos então, hora de recuperar, vamos juntos. Essa questão é para você gabaritar. Vamos lá. A frase em que o acento grave indica corretamente a ocorrência de crase é: letra A. Ele sempre fez tudo às pressas, por isso está sempre correndo. B. Acusado e testemunha ficaram cara a cara durante a acareação. C. O suspeito está disposto a colaborar com as investigações. D. Marcelo disse a ela que não viajará nas férias. E. Ele sempre gostou de andar a cavalo. Bora lá, terceirão! Vamos aí, reta final! Qual é o gabarito da questão? Qual é a frase em que o acento grave indica corretamente a ocorrência de crase? Vamos aí o nosso gabarito? Olha só, letra D. Por que o nosso gabarito é a letra D? Porque nós estamos aqui utilizando a crase exatamente na regra geral, né? Diante aí do pronome aí na exceção ela, certo? Porque a letra A não pode, vamos justificar. Olha só, nunca ocorre, né? Nunca ocorre a crase diante aí de palavras repetidas. Olha só, cara a cara, certo? Também não ocorre não ocorre a crase antes de verbo, disposto a colaborar, pois eles não exigem artigo. E também não ocorre antes de pronomes em geral, certo? Disse a ela. E pois antes deles, geralmente não há o artigo. E também não ocorre antes de palavras masculinas, por exemplo, a cavalo, certo? Vamos embora. Vamos aí de literatura, vamos revisar modernismo no Brasil, primeira geração. Modernismo no Brasil, você vai focar com a Semana da Arte Moderna de 1922, certo? Semana da Arte Moderna de 1922 foi um evento importantíssimo realizado, né, aí em São Paulo. Aconteceu exatamente no teatro aí em São Paulo. E que esse evento marca o que ficou denominado como o primeiro momento modernista no Brasil, certo? Então, beleza, pontos direto aqui para você. Primeiro de tudo, que nós temos que entender que o modernismo, ele é um marco, certo? É um movimento que aí nós vamos ter a modernidade a partir dele nas artes do Brasil. E aí esse evento ele veio e resumiu o comportamento artístico do país desde 1911, quando começaram a aparecer as primeiras manifestações modernistas, certo? E aí então nós vamos ter isso como o primeiro momento, a primeira geração do modernismo no Brasil. E exatamente essa primeira geração aí, né, mostra as influências, as artes plásticas, o teatro e a literatura, transformando-se em um divisor de água no setor brasileiro, correto? E dessa maneira, vamos às características do modernismo. Beleza, não pode jamais ter dúvida que o modernismo ele chega para romper. Por isso, a característica macro aqui é rompimento com as estruturas do passado.
vem trazendo uma nova forma, um novo estilo, causando impacto para a sociedade, com essa forma de produzir uma poesia, né, com o falar do povo brasileiro. Ah, tá aí com o falar errado. Na época tiveram bastante críticas, né? Ok? Segunda característica, anarquismo, sentido destruidor. Terceira característica, que volta às origens, né? Então as produções aí vão se remeter lá no início. A linguagem é uma linguagem coloquial, essa aí do dia a dia do povo brasileiro. Valorização do índio brasileiro. As propostas, né, dos poetas modernistas é retomar e colocar o nacionalismo ufanista em evidência, exagerado, né? Um nacionalismo aí utópico e, como última característica, tem um caráter revolucionário, certo? Então, a cartela aí para você com as principais características do modernismo. Beleza, vamos aí adiante. Então, vamos de literatura agora. Passando desse primeiro momento, vamos rever o segundo e o terceiro momento, conhecido como segunda e terceira geração. Bom, a segunda fase modernista, né, a segunda geração, ela vai de 1930 a 1945, certo? Qual é o foco aí da segunda fase do modernismo? É a divulgação dos textos em prosa. Olha o gênero prosa entrando em ação aí, exatamente na segunda fase do modernismo. E, desse caso, formação de grandes romancistas e poetas, exatamente aí nessa segunda geração. E qual é o objetivo geral dessa fase? Os romances, eles são caracterizados por denúncias sociais, né? Então, o que os poetas escreviam, professora, nas prosas, né? Eles traziam ali romances fazendo denúncias sociais. Verdadeiros documentos da realidade brasileira, atingindo elevado grau de tensão nas relações do eu, né? Esse eu lírico com o mundo, certo? E quem são esses poetas aí, né, que escreveram esses romances, fazendo essas denúncias sociais? Nós temos alguns principais aqui para você. Dionélio Machado, Érico Veríssimo, José Rins do Lego, Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz e Jorge Amado, certo? Esses 6 aí são os principais autores da prosa, né? Prosadores brasileiros. Beleza! A terceira fase, gente, ela se deu em 1945 a 1960, certo? Então, nós temos o gênero a prosa, né? Que seja no romance ou nos contos, ok? O que buscava ali a literatura? Nesse momento, na terceira geração, a produção literária era trazendo aí a ideia de uma literatura intimista, uma literatura de sondagem psicológica, certo? Vamos trocar a cor da caneta. Uma literatura intimista, de sondagem psicológica, introspectiva, né? Mexe ali com essa parte subjetiva. Com destaque nós vamos ter, olha só, nossa Clarice Lispector. Falou de introspecção, lembra de Clarice. Falou de sondagem psicológica, lembra de Clarice. Então, ao mesmo tempo, na terceira geração, nós vamos ter o regionalismo, certo? Forte aqui, as produções dessa terceira geração vai trazer ali bem acentuada a questão do regionalismo. Esse regionalismo adquire aí uma nova dimensão. E quem traz isso? Guimarães Rosa. Ele vai trazer recriações dos costumes e da fala sertaneja, penetrando fundo na psicologia do jagunço do Brasil Central, certo? Muito bem, terceira geração, a questão aí regionalista para você, e é uma literatura totalmente aí introspectiva, né? Faz aquela sondagem psicológica. Quem são os caras aí dessa terceira geração, os poetas? Temos, olha, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, né? Temos João Cabral de Melo Neto, Lígia Fagundes Teles, Mário Quintana e Ariano Suassuna, certo? Beleza, então tudo muito bem resumido para você, para não ter problema e você gabaritar na sua avaliação. Mas antes, vamos lá, né? Chegou a hora de recuperar. Alguma dúvida? Vamos lá verificar.
Sentimental. Ponha-me a escrever teu nome, com letras de macarrão no prato, a sopa esfria, cheia de escamas, e debruçados na mesa todos contemplam esse romântico trabalho. Desgraçadamente falta uma letra somente para acabar teu nome. Está sonhando? Olha que a sopa está fria. Eu estava sonhando. E há em todas as consciências um cartaz amarelo. Neste país é proibido sonhar. Carlos Drummond de Andrade. Vamos lá então, comando da questão. Esse poema é caracteristicamente modernista. Porque nele, letra A linguagem coloquial dos versos livres apresenta com humor o lirismo encarnado na cena cotidiana. B. A uniformidade dos versos reforça a simplicidade dos sentimentos experimentados pelo poeta. C. Tematiza-se o ato de sonhar, valorizando-se o modo de composição da linguagem surrealista. D. Satiriza-se o estilo da poesia romântica, defendendo os padrões da poesia clássica. E. O dia a dia surge com um novo palco das sensações poéticas, sem imprimir a alteração profunda da linguagem lírica. Ok. E aí, qual seria aí o seu gabarito? Depois de ler o poema, é claro que você vai chegar aí a entender que as características modernistas estão, porque nós temos aí uma linguagem coloquial dos versos livres, né? Também apresenta humor, temos aí totalmente o lirismo mediado, envolvido na cena cotidiana, não é isso? Ah, se você marcou, então você realmente compreendeu as características aí do modernismo, tá certo? E é isso mesmo, nosso gabarito é a letra A, tá certo? Não pode ser a B, porque não temos uniformidade dos versos, aqui já cai por terra, né? Tematiza-se o ato de sonhar, valorizando-se o modo de composição da linguagem. Uma linguagem surrealista? Não, né, gente? A linguagem aí do cotidiano, uma linguagem coloquial. Satiriza-se o estilo da poesia romântica, defendendo os padrões da poesia clássica? Não. E o dia a dia surge como um novo palco das sensações poéticas, sem imprimir alteração profunda na linguagem lírica? Não. Ele imprime, sim, traz uma nova linguagem, né? E aqui é a nossa justificação. Quem ainda não compreendeu, beleza. Por que o gabarito letra A? Porque o poeta Drummond faz uso da linguagem coloquial em seu poema Amor Moderno. Diferente da poesia de linguagem rebuscada, né? Você vê que ali é uma linguagem bem simples. E quem trazia essa linguagem rebuscada eram os poetas românticos. E aí, então, a temática enaltecia o amor romântico e o culto à mulher inatingível, certo? Então, até aqui cabe o gabarito da letra A e o restante é a justificativa, certo? Vamos lá, então, seguindo a literatura contemporânea. Avançando aí, nós vamos ter, olha só. Primeiro, a cronologia para você, para esfriar a mente, para buscar lá, né, o que você, porventura, né, ainda estava para consolidar esta informação. Bem, então, nós temos em 1922 a 1945, o que nós vamos ter aí no período literário? O modernismo, de 1922 a 1945. Encerra com a terceira fase, não é isso? Do modernismo? Beleza. Muito bem. Então, depois de 45, vamos lá. Em 45, inicia a literatura contemporânea, certo? Depois de 45. Então, nós vamos ter a geração de 45 aqui, reforçada, certo? Nas décadas de 50 e 60, nós vamos ter uma poesia concreta. Na década de 60 a 70, olha, o ano que eu nasci. Ai, já me entreguei, né? Nós vamos ter uma literatura, ditadura, né? A poética da resistência e o tropicalismo, certo? Então, na década de 70 até os nossos dias,
nós vamos ter poesia marginal e poemas, certo? Então, esta é a cronologia do modernismo até os dias atuais. Vamos lá recuperar? Olha só, nós temos aí uma poesia, então é um trecho da canção Um Buzeiro da Saudade, de Luiz Gonzaga e João Silva, em que nós vamos ter aí, olha, um buzeiro veio amigo, quem diria, que tuas folhas caídas, tuas galhas ressequidas, iam me servir um dia, foi naquela manhãzinha, quando o sol nos acordou, que a nossa felicidade machucou tanta saudade, que me endoideceu de amor, né? Então, veio, aqui, é uma variante, né, que o pessoal usa para dizer o quê? Velho, né? E a pronúncia é véi, né? Véi, escuta aí, véi, certo? E aí o comando da questão é o seguinte, nos 2 primeiros versos, o uso da variante popular, véi, né, tem como efeito de sentido. Vamos lá. Ao analisar aí as questões, qual foi seu gabarito? Beleza, foi a letra D? Muito bem. A letra D diz o seguinte, né? Que nos 2 primeiros versos, o uso da variante véi tem como efeito apresentar um buzeiro como se fosse um amigo, próximo do eu lírico, cuja identidade se associa ao meio rural, certo? Esse aí é o gabarito. Muito bem, e por último vamos à figura de linguagem, entender que são recursos estilísticos usados para dar maior ênfase à sua comunicação. E as figuras de pensamento trabalham com a combinação de ideias e pensamentos, ok? E aqui nós vamos ter as figuras de pensamento, antítese, paradoxo, gradação e prosopopeia. Exemplo de antítese, Pedro não é bom nem mal, apenas justo. Paradoxo, é um contentamento descontente, ideias opostas. A gradação, esperei por ela quando for preciso, um dia, uma semana, um mês, um ano, isso é a gradação. Prosopopeia, o carro morreu, né, dando vida a seres inanimados. E aqui nós vamos para a hipérbole, nós vamos ter aí, estou morrendo de fome, o exagero, né? Apóstrofe, ó céu, é preciso chover mais? Eufemismo, entregou a alma a Deus. E aí nós temos ironia, é tão inteligente que não acerta nada, né? Beleza, muito bem, olha só para você aí, certo? Eu desejo uma boa avaliação, você que é esse nosso estudante da NASA, aqui eu vou me despedir em nome da professora Márcia e dizer que você é exatamente esse aluno da NASA e a gente deixa já para você essa homenagem. Siga firme, siga seu foco. Ó, nós confiamos em você, acreditamos em você, certo? E temos orgulho de você. A gente se vê lá na frente no futuro. Grande beijo, grande abraço e valeu, Terceirão Mediação. Então acompanha para a gente encerrar esta aula. Nós temos aí a imagem para vocês, foi uma homenagem que a gente fez, certo? Então, olha só. Terceirão Mediação, sucesso! Certo? Você é vencedor! Estudante da NASA, valeu!